Já está a gravar. Então vamos fazer aqui a nossa meditação e respiração. Vamos centrar-nos. Vamos ficar com a coluna o mais direita possível. Apaga a luz. Vamos trazer a nossa consciência à respiração. Vamos aquietar neste aqui e agora. Vamos sentir o nosso corpo a relaxar, a descontrair, a soltar todas as tensões. Todas as preocupações, todos os pesos, simplesmente soltamos, dissolvemos-nos neste aqui e agora. Quietamos os pensamentos e tomamos consciência do batimento do nosso coração, do movimento da respiração, com o ar a entrar e a sair pelas narinas. Vamos sentir a temperatura do ar, sentir os aromas. Respirar todo este espaço no qual cada uma de nós se encontra. E focados na respiração, vamos trazer a respiração da mente natural, a respiração em 4 tempos. Vamos inspirar em 4, reter em 4, expirar em 4 e reter sem ar em 4. Fazemos 4 ciclos, cada um ao seu ritmo. A partir de agora. Fazemos mais um ciclo. Retornamos a uma respiração normal. Vamos agradecer a nossa vida, o nosso coração que pulsa. Vamos trazer as nossas mãos ao coração e vamos agradecer a bênção de estarmos vivos, a bênção deste dia, com todas as suas realizações, tudo aquilo que manifestamos, tudo aquilo que iniciamos neste dia. Vamos passar brevemente por cada parte do dia que vivemos e vamos sentir profunda gratidão por tudo aquilo que vivemos.
Vamos agradecer esta jornada que iniciamos hoje, este ciclo de 13 dias. Vamos agradecer a nossa conexão ao coração do céu e ao coração da terra. Vamos sentir que somos essa ponte entre dimensões. Visualizamos esse feixe de luz que nos conecta ao coração do pai e ao coração da mãe. Sentimos esse túnel de luz que se estabelece ao nosso redor, no qual o nosso coração é o centro. E desde esse centro emanamos luz e amor. É profunda gratidão para o espaço em que cada um de nós se encontra, abençoando todas as formas, abençoando tudo com luz e amor, todos os seres vivos, todos os seres visíveis e invisíveis que habitam no espaço em que cada um de nós se encontra. E através do nosso coração sentimos-nos conectados com todas as nossas dimensões, com todas as nossas relações, com todas as pessoas que estão aqui agora neste encontro. Agradecemos e reconhecemos a presença de cada um como uma extensão nossa, do nosso próprio ser. E nesta conexão com o nosso coração, com a vida, com o todo, vamos ancorar a prece às 7 direções galácticas para que reverbere em nós e por todos os seres em todo o mundo. Agora, desde a casa esta luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica, vem em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor, amor. Inspira e vai retornando lentamente a este aqui agora, o nosso corpo.
Hum. Então, bem-vindos, vamos a mais um giro, mais uma onda, a mais um surf. Então, hoje vamos iniciar aqui a segunda onda deste castelo amarelo do amadurecimento. Então, estamos a amadurecer neste processo. Completamos a jornada na Terra, da onda da Terra, que trouxe esse poder da navegação, do fluxo. Foi uma onda bastante intensa, provavelmente para todos, não é? A onda também que nos conduz nas sincronicidades e que transcendeu ontem nessa lua cósmica que nos convidou a perseverar, não é? A aumentar a nossa alegria, o nosso amor através desse poder do fluxo, de fluir com os acontecimentos, fluir com todos os nossos corpos, fluir com as nossas águas, manter-nos purificados. E essa purificação desse nosso corpo emocional, esse viver no fluxo, sempre a transcender todas essas questões, traz-nos agora para esta onda do coração. Então, esse fluxo convida-nos agora a percorrer este caminho do amor, da lealdade e do coração deste cachorro magnético. E ele tem aqui no seu oráculo esse apoio, não é? Dessa lua. Então, esta lua, ela está sempre presente, está presente também aqui em vários pontos da onda e convida-nos sempre, não é? A ter as nossas águas limpas, a estarem em fluidez com a vida, com o nosso corpo, com as nossas emoções, a sentir e a deixar as emoções fluírem através do coração, integrá-las sem as rejeitar, mesmo que sejam difíceis, acolhê-las, né? E não ignorar que elas não estão lá. Então, trazê-las para o coração sempre que sentirmos uma emoção, reconhecemos, honramos que ela está ali, que ela é nossa e transmutamos, trazemos para o coração, para que ela passe através do coração. É bem diferente de querer repelir algo, ou querer fugir, ou querer ficar muito ansioso. É mesmo parar e deixar que nos atravesse, que tudo que nos atravesse, sabem? E atravesse o nosso coração. Então é como se o coração é um portal por onde tudo se purifica. Gosto de ver essa imagem da lua como esse portalzinho no meio, essa bolinha. Não é? Esse portal é como se fosse o nosso centro, esse círculo, o nosso coração, por onde tudo passa, entra e sai. É o nosso coração, não é? Ele tem essa função também no nosso corpo, ele bombeia esse fluido, esse sangue, ele acolhe e também expulsa. Então tem esse movimento todo de entrar e sair através desse grande portal que todo o fluxo sanguíneo se dá. E ele é o grande motor, o grande órgão que bombeia, que nos dá vida. Então, na nossa vida, quais são esses fluxos que precisam dessa força do coração a bombear todas as trocas, todos os fluxos? Então, o coração fala muito disso, não é? Quando nós olhamos para os vários sistemas, tudo está a refletir. E ele é esse grande órgão, não é? Se ele parar, puf, nós paramos, não é? Deixa de haver vida. Então, essa vida, ela necessita deste batimento do coração, deste amor. Claro que quando olhamos para os 15 e para os significados, eles têm muitas formas de se olhar para ele. Tem esta questão de sermos leais conosco,
leais com algum propósito, leais com algo maior que nos transcenda, com o nosso coração, com o coração maior, com a maior palavra pode ser sempre o amar, o amor, não é? E isso é refletido em tudo. Então esta questão vai estar sempre como é que eu posso olhar para tudo, ser amor em todos os aspectos, em todos os sistemas, em todas as áreas da minha vida, em todos os caminhos. É como se o coração é sempre o centro de tudo. Então, quando nós retornamos ao centro, que é a nossa unidade, nós retornamos ao coração. Mas é dessa unidade que também parte tudo. Percebem? Então, é o ponto de partida e de chegada. É o que conecta tudo, é o centro. Puf, e aqui é o início desta onda. Então, este amor, esta capacidade de amar, de estar no coração, de sermos leais connosco, tem este desafio, aquilo para onde nós temos que olhar, que é este sol, não é? O sol que ilumina, que traz esse poder do fogo universal, de dar vida. Então, esse é o desafio. Então, se nós nos fecharmos só no nosso ponto, se não houver esta grande troca, como o nosso coração faz, não é? Para dar vida a todo o nosso corpo, a todos os sistemas, a bombear este grande fluido, deixa de haver energia, deixa de haver vida, não é? Então, este amor, este bater deste coração é para aumentar a vida, é para dar vida, assim como o sol dá, não é? Ele dá-se. Então, esta capacidade de irradiar, de brilhar, não só porque nós brilhamos porque estamos no nosso centro, mas porque essa luz, esse amor, essa irradiação dá vida, dá calor e dá tudo aquilo que nós temos, não é? Se o sol não brilhasse, não havia esta vida na Terra. Mas ele, como é uma estrela, como irradia com o seu calor, com a sua luz, que é dela, que é seu, ele dá vida. Então é esta função. Sim, nós somos amor, somos o centro, somos qualquer qualidade nossa, boa, bondade, beleza, e é isso que irradiamos, porque somos naturalmente isso, e isso dá vida a tudo o que está ao nosso redor, às pessoas, por onde passamos. O nosso ser impacta, né? Tem um campo e esse campo gera vida. Todas as nossas ações, tudo aquilo que fazemos com amor, tudo aquilo que realizamos está ao serviço nosso e de algo sempre maior. É sempre para haver esta troca, este bombear, esta constante troca de vida, não é? Porque se algo fica parado, corta o fluxo. Se nós nos fecharmos só no nosso ponto, cortamos o fluxo. Então deixa de haver vida, porque deixa de haver passagem de energia. Então, por isso é que eu trouxe esta questão de tudo passa por nós e segue o fluxo. Nós não retemos nada para nós. Tem que haver sempre esta constante circulação de energia, de vida, não é? Uma que vocês têm lá no Brasil, gentileza gera mais gentileza. É isto. É um constante fluxo para gerar mais. Então, daí ser este desafio do cachorro, não é? Não é pelo que se conter no fluxo e de isolar isso para si só. Não, é para pôr ao serviço, para pôr no fluxo, para dar continuidade a esse fluxo. Foi isso que a lua cósmica nos disse ontem, e é isso que esta lua, como análogo do cachorro, nos relembra sempre. E do poder oculto vem esta questão do macaco cósmico, não é? Desta leveza.
desta brincadeira, desta ilusão. Então, sim, tem esta leveza, tem esta capacidade que a gente associa sempre ao macaco, da criança, não é? Deste ilusionista, deste que brinca, de faz conta, porque ele não se retém, ele não se inibe, ele é desinibido. As crianças são naturalmente desinibidas, nós somos naturalmente desinibidos, simplesmente soltamos-nos. Não existe barreiras, não é? Podemos sim encarar além de todas essas ilusões, essas estruturas que nos mantêm rígidos, ou no centro, ou no controle, ou fechados ao fluxo. Então há que trazer esta leveza, brincar com tudo, soltarmos-nos. O macaco convida muito a este soltar, a dar as gargalhadas, a trazer magia para a vida, não é? E criar a nossa própria ilusão, não é? Perceber que sim, pode estar tudo ao favor do nosso fluxo, não é? Do nosso mundo, daquela ilusão que nós estamos já a alimentar e a viver. Aquele personagem também está muito ligado com esse dragão. Quando abrimos aqui a onda, eu já estou sempre nos branquinhos, não é? Olhamos para a transcendência, não é? Como é que eu aumento a minha alegria e o meu amor nesta onda, aqui com o tom cósmico da presença no vento, nesta comunicação, neste espírito. Então, mais uma vez, alento, este alento, este espírito de algo maior, não é? Há algo maior que me alimenta, que este prana, o ar que respiramos, o sopro da vida, ele nunca se esgota, ele é o que preenche tudo, não é? E ele passa por nós. Nós mantemos este fluxo da respiração, desta troca de inspirar e expirar constante e automática, sem nunca pensarmos que o ar nos vai acabar. Ele não acaba, ele é ilimitado, está sempre à nossa disposição. Ele vem por nós. Esta, esta consciência, este espírito divino é assim. Então isto abre o nosso coração a entrar nesse fluxo do amor, não é? Porque o amor é ilimitado e é a única coisa que existe. Então, como é que eu aumento o meu amor e a minha alegria por viver? Inspirando mais amor, mais alegria, mais vontade de viver, mantendo o fluxo constante de todas estas qualidades, mantendo essa escuta, esse centramento, essa comunicação com algo superior, com essa fonte inesgotável, esse espírito que nos move e nos motiva. E escutar o nosso coração, podemos olhar para esse lado, de escutar aquilo que nos motiva, a nossa vontade, estar em comunicação com ela, com o nosso coração e com o coração maior. Sentir que sim, nós somos parte de algo muito maior. Nós, embora sejamos um pontinho, algo pequenino, nós estamos conectados com uma consciência muito maior e que estamos ao serviço de algo maior. E isso tira-nos muitas vezes deste controle. Então nós entregamos-nos a esse algo maior, a essa consciência, para escutar a sua guiança, aquilo que comunica connosco a todo momento. E isso dá-nos leveza, porque soltamos o controle. Deixamos de ficar tão rígidos e fluímos. Deixamos o nosso coração bater.
né? E esta capacidade é movida por estarmos a viver no aqui e no agora, na presença. Quando nós estamos no momento, neste encantamento do agora, nós não controlamos o que vem do futuro ou do passado, não nos atormentamos por essas questões, porque estamos no fluxo, estamos no aqui e no agora e confiamos que o coração vai sempre bater. Não tentamos controlar o fluxo do batimento do coração. Podemos sim controlar o, a nossa respiração para nos trazer à presença. Trazer a nossa mente à presença, ordená-la através desse controle da respiração, da forma como conectamos com algo superior. E sim, está nas na nossa capacidade de poder controlar, de querer ter essa vontade, de estar em comunicação, de estar na escuta, de estar receptivo, como o Mago fala sobre isso. Mantém-te receptivo, mantém-te presente. É esse fluxo de prana, é essa comunicação que te atravessa, é esse amor que te atravessa, mas sem te quereres agarrar a nada, que ele não conseguimos agarrar o amor, não conseguimos agarrar o ar. Ele simplesmente passa por nós e segue o seu caminho. E neste pulsar, nós entramos neste jogo do espelho, no qual vemos tudo como um reflexo no nosso mundo interno. Tudo está a mostrar um pouco sobre nós. É tudo sobre nós. Então olhamos para o outro, conhecemos-nos através dos reflexos que estamos a ver espelhados fora de nós, como informação para aquilo que temos que aprimorar, como informação para aquilo que temos que acolher e integrar com amor e resolver dentro de nós. Acolher, porque é tudo nosso. Acolher, acolher, acolher. Purificar, fluir, deixar o fluxo. Seguir nesse batimento e ir limpando esses espelhos que muitas vezes estão encobertos, sujos. Vamos limpando até obtermos uma imagem pura, nítida, daquilo que nós realmente somos, dessa luz, sem tudo aquilo que nos mascara ou polui, através desse autoconhecimento, daquilo que é refletido. Então, tudo está ao nosso serviço, ao serviço do amor, ao serviço de algo maior. Então, vamos ordenando todos os sistemas, vamos ordenando e organizando tudo. Toda a nossa vida é organizada neste fluxo contínuo de acolher, de purificar, de amar, de deixar tudo fluir, de amar todas essas partes que a gente não gosta, que vê refletido lá fora como algo que somos nós próprios que estamos a gerar. E de trazer esta questão do espírito, deste divino, para nos ajudar a transcender todas essas questões, tudo aquilo que vemos refletidos. Procurar aí a solução, a guiança, pedir o seu auxílio, pedir a essa divindade que nos ajuda a transcender, momento a momento.
Então, esta onda, muitas vezes a gente acha que é uma onda desafiante, porque traz estas questões todas, destas dificuldades, entre aspas, ligadas com os outros, com as relações, é tudo sobre nós. Mas não tem que ser difícil, tem que ser leve. Tragam esse macaquinho, essa leveza. Perceber que é tudo uma ilusão ao mesmo tempo. E que estamos aqui a purificar, a limpar, a fluir com tudo isso. Este, o mago, o espelho solar e o próprio vento, não é? O mago solar é guiado pelo espírito, pelo vento harmônico. Então, o vento, ele está em muitas partes nesta onda. Está no mago, está no humano como desafio, está na tormenta planetária. Então há muito esta comunicação, este alento, este espírito divino. O que é que vocês sentiram dos brancos? Querem adicionar mais alguma informação? O vento está na Terra também, galáctica. Ah, sim, na Terra. Muitos ventos. Eu nunca tinha olhado ainda bem agora, porque não pensei sobre isso, mas quando eu falei nesta questão do coração como esse órgão que bombeia o fluido, não é? Que no fundo é o nosso sangue. E é esta troca constante, tudo atravessa o coração, todos os fluidos. E é assim que nós somos, não é? Porque como a gente olha nesta questão do espelho, em sistemas, não é? Daquilo que nós olhamos num sistema mais pequenino é como funciona num sistema maior, não é? É no micro, no macro. Então, se a gente for analisar, tudo é bombeado assim, de um coração, de um ponto central. E ele não, ele está sempre a fluir, há sempre algo a fluir através desse ponto. Não é estático, não está parado, não para ali. Aquela corrente, aquilo que o alimenta e que está a alimentar. Eu nunca tinha olhado para esse lado do cachorro, foi a primeira vez que veio assim. E a nossa respiração é igual, ela passa por nós. Uhum. São dois grandes ciclos. O sangue, ele, ele imprime a nossa marca no mundo, né? Tipo, a partir do momento que uma coisa entra na corrente sanguínea, ela tá transformada, né? Ela já não é mais aquilo que ela era, né? Ela passa a ser algo diferente porque está alterado pelo seu próprio, pela sua própria essência, né? Uhum. Então, o, tipo, a partir do momento que bombeou no coração
uma informação, você tá diretamente influenciando tudo, né? Então, veja, é interessante isso, porque se diz que tudo quanto existe na nossa, que entra em contato conosco tem a nossa influência, provavelmente isso tem a ver com esse momento, né? E tipo, o tecido sanguíneo, ele é o imediatamente depois do linfático, ou seja, é o segundo tecido. A partir desse, ele passa a criar a mesma estrutura no nosso corpo, né? A partir de, tipo assim, se você assistir numa cena e ela ficar tempo suficiente para passar do sangue, ela vai virar estrutura, ela vai transformar o que você é. Então, provavelmente existe um pequeno hiato de tempo em que aquilo que está dentro de você ainda não necessariamente gera influência externa, sabe? Mas aí depois do momento que bateu no sangue e que aquilo passa pelo seu coração, é tipo, vamos imaginar assim, suponhamos que você joga uma pedra, né, no lago, aí aquilo faz aquelas ondas, né, em volta assim. É como se, tipo, enquanto está no tecido linfático, aquelas ondas ainda não são capazes de atingir aquela outra pedrinha que está ali do outro lado, sabe, com a onda. Agora, a partir do momento que bateu no sanguíneo, aquilo já faz um campo de influência, né? E aí, veja, influência, né? Essa palavra está também em evidência aqui nessa onda. Eu anotei aqui, Uhum. porque influência é uma fluência que vem de dentro, né? Influência, né? O que flui dentro, né? Então, é diferente do simples fluxo, né? O fluxo é uma coisa que, que você libera e não necessariamente precisa passar por você para ser transformado, né? Agora, uma influência é algo que, para fluir, tem que ser transformado dentro de você, né? E aí vem essa função do coração, né? Uhum. Tipo assim, aquilo para virar alguma coisa, aquilo para gerar alguma vida, para gerar alguma consequência, para construir algo, aquilo tem que passar por dentro de você, do seu coração, né? É interessante isso daí que você falou, eu gostei. Acho que é para refletirmos um pouco mais sobre isso. Como veio assim muito novo, desceu. Hum. Mas todo esse processo serve para quê? Para nos transcendermos, para passarmos pelo nosso corpo, pela nossa maneira de manifestarmos ao outro, para alcançarmos a nossa parte mais espiritual, não será? Porque este amor não pode ser um amor, digamos, este dar, não dar, digamos que infantil. Tem que ser um dar com mais consciência, com mais aceitação, com mais comunicação, para podermos ascender, podemos chegar a um estado espiritual maior. O interessante aqui é que o cachorro e a tormenta, eles têm os análogos e antípodas invertidos, né? Então, esse, esse amor, ele te habilita a fazer essa. É tipo, é como se tudo só se resolvesse nesse estado de amor, sabe assim? Mas é um amor que, tipo, que você só, como o próprio selo da Tormenta fala, é uma autogeração, né? Então, esse cachorro, ele fala, tipo, de um amor que é seu, sabe? Que é um amor próprio, um amor por você mesmo, é você conseguir chegar em lugares que amor nenhum externo vai chegar em você, sabe? Não existe Mas, um amor, não existe um amor externo que possa chegar onde o seu próprio amor por você é capaz de chegar, sabe? Porque sempre vai existir coisas que estão ocultas, que são só suas, entendeu? E esse amor que só você pode nutrir por essas coisas, sabe? Por isso que ele vem com esse poder oculto do macaco e tudo, porque na verdade essas coisas ocultas não é porque a gente esconde, é porque essas coisas ocultas elas estão guardadas
numa memória que transcende aquilo que a gente consegue alcançar simplesmente assim, tipo, você tem coisas suas da infância, você tem coisas suas da sua vida, até de vidas passadas, calhar, que só você mesmo consegue acessar. E mas para você acessar, você precisa ter esse amor, sabe? Porque senão você vai sempre se rejeitar, sabe? Você não vai conseguir acessar se você não dedicar amor. E aí ele tem, o desafio é esse só por quê? Porque ele precisa jogar luz, né? Para conseguir gerar esse amor, ele tem que jogar luz, né? Nessas coisas, tem que ter essa capacidade de iluminar. Tipo, se você não permitir que a sua luz brilhe para iluminar dentro de você próprio, como é que você vai iluminar alguém, né? Ou alguma coisa? Então eu acho que a gente vive muito tempo buscando dedicar amor externamente e aí é sempre um amor muito limitado, né? É um amor muito parcial, né? Por quê? Porque se a nossa luz não está iluminando nem aqueles cantinhos escuros que tem dentro de nós próprios, como é que ela vai ser capaz de iluminar alguém, né? Aí, tipo, a gente dedica, tipo, muito amor. E não é que a gente não dedica, a gente dedica, só que o amor que a gente tem para dedicar é limitado, entendeu? E não é limitado porque a gente não quer dedicar mais, é porque a gente não tem como dedicar mais, entendeu? E aí você e ao mesmo tempo, quando você, tipo, dedica, sei lá, você tem ali uma carga de 20% de amor livre para dedicar para o mundo. E aí você conhece uma pessoa e quer dedicar os 20 para aquela pessoa só. Aí você dedica tudinho ali. Você fica sem amor nenhum até por você próprio, sabe? Aí a pessoa esquece de si própria, deixa de fazer as coisas que gosta, deixa de frequentar os lugares que frequentava, deixa de ser quem era, porque tá dedicando um amor todinho para algo externo, sabe? E aí já tinha pouco iluminado. Então, aí quando ele fala de lealdade, né? O cachorro fala de lealdade, é isso, entendeu? É tipo assim, calma, né? Tem lealdade com você próprio, né? Primeiro, é, se tem um, se tem um momento para ser egoísta, epa, peraí que tocou uma chamada aqui no meu telefone. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. Tá, eu já volto aí na chamada, tá? Peraí. Pronto. Ok. Mas olha, eu vou só fazer uma parte. Eu não Sim. sei se eu estou errada. Estás-me a ouvir? Estou. Sim, sim, Mas podes falar. o que eu interpreto, eu não sei se será que se faço bem, se faço mal. Qualquer das ondas. Uhum. Eu interpreto a onda para comigo mesma. Eu nunca estou a pensar propriamente no outro. Eu estou a pensar no meu crescimento, na minha maneira de estar na vida, na minha maneira de amar. Mas amar-me a mim. Uhum. Primeiro, amar-me a mim. Porque eu, por exemplo, desta parte aqui do cachorro, eu não estou a ver o que é que eu vou fazer ao outro, o que é que eu vou dar ao outro. Não, o que é que eu me vou dar a mim? Para eu poder crescer. Uhum. Eu não sei se é assim que fazem leituras das ondas, mas qualquer das ondas, sempre que eu tenho que falar, não estou a pensar no outro, estou a pensar eu crescer como pessoa, não Ah, é? sim, mas acho que ele não estava a falar em relação a ti, Não, até porque vocês estão bem alinhados na mesma. O que o Ícaro estava a dizer era isso também. pronto, Só. não é eu dar ao outro, é eu dar-me primeiro, eu nutrir-me Sim. primeiro, ser leal para mim, eu brincar com a vida, mas com Olha, consciência para comigo própria. Não sei. não é isso, e era isso que ele também estava a dizer. Isso parte muito daquela questão, não é, que a gente usa muito. Imagina que vais num avião, o avião vai a cair e não sei o quê, tens que pôr a máscara de oxigênio. Tens que pôr a Primeiro máscara. em mim, Pois é, essas questões, percebes? E era isso que ele estava a dizer. Se a gente não é leal à nossa vida, não é? para connosco. Depois vamos dar a máscara ao outro e morremos nós, não é? Estou a ver todas as ondas, eu vejo o que é que eu posso melhorar em mim, em que é que eu Nós, posso ter, em que é que eu. sim, Pronto, as ondas elas podem ser vistas e analisadas de muitos pontos de vista. Pode ser nesse nível mais pessoal, pode ser num outro, coletivo, sim, pode ser num outro ponto de vista, como eu estava a dizer, uma coisa mais, abrangente. sim, percebes? Podes olhar para isto
formas infinitas. E isso é que é interessante, por isso é que cada vez que a gente faz uma leitura da onda, Cada um expressa a sua sim, mentalidade da leitura. e nunca lês de forma igual. Uhum. Porque lá está, é sempre do teu ponto de vista, é sobre sempre aquilo que tu estás a viver no momento, é sobre aquilo que estás a canalizar naquele momento de informação. Então não há, e é sempre no agora. Pronto, este magozinho. Porque aquele cachorrinho ali E, é muito bonzinho, é ser leal, mas o ser leal não quer dizer que eu vá fazer tudo a outra pessoa para ser pois, leal. a gente também pode olhar para esta Leal questão comigo. do cão que quer tudo só para ele. Hum. E depois, se não está contente, morde ao outro. Temos este lado das sombras, a gente também tem que olhar para os lados das sombras, não é? O Eu não cão é vejo um um cão só que o amor é bonzinho. Eu não sim. acho que o amor É é isso. bonzinho. Pois. Não é, Nem deve ser, e nem deve ser, porque isso não é amor, né? isso é submissão. Aí esse é É aquilo que o verdade. Ícaro estava falando, é pelo outro, né? Não é Sim. o amor próprio. Tô falando isso porque eu acho que eu sempre fui esse cachorro mesmo, que eu sou esse cachorro, sabe? Esse Sim. cachorro assim, bonzinho. Quer mais ser esse cachorro bonzinho. Tem Pois. uma, tem uma característica. Eu conheço vários cachorros assim mais próximo, né? Que tipo que eu tenho alguma intimidade, vamos dizer assim, porque pessoas não tenho, mas já tive, né? Da família, assim, né? Pessoas da família. É. E tem um livro, eu até mostrei para a Bárbara esses dias, que chama Calendário Maia, que é da Diana de Assis, que tem umas descrições, tipo, das fluências e quando tá fora de sintonia, né? E fala que o selo do cachorro, ele tem essa característica, que por um lado ele é o cachorro que é o melhor amigo do homem, né? Que é esse cachorro bonzinho, submisso. E por outro lado, quando ele tá fora de sintonia e tudo, ele é equivalente ao Cerberus, que é o cão dos infernos, né? Que é aquele cão de três cabeças e tal. E realmente, as pessoas que eu conheço que carregam esse selo, as que eu conheço com intimidade o suficiente para ver esse outro lado, são pessoas que realmente, tipo, que mordem a mão que afaga, sabe assim? Que tão logo são boazinhas, mas também se você Contrariar muito. se você deixar, dependendo da personalidade que tem, da intimidade que tem, morde mesmo, sabe? E, e pronto, eu acho que mas eu acho que a essência desse selo não é nem como eu estava falando, né? Eu peço até desculpa aqui que interrompeu porque tocou meu telefone. Mas eu acho que o mais importante desse selo, sinceramente, assim, pelo que eu sinto talvez seja para mim na minha vida, né, nesse momento, mas talvez seja uma coisa para olhar mesmo. Não é tanto essa característica do cachorro expresso nas relações. Talvez você que carrega esse selo seja mais importante olhar para isso também nas relações. Mas o mais importante é que nós fazemos isso conosco próprios, entendeu? Quando é do nosso interesse, a gente se faz muito bonzinho. Quando é do nosso interesse, a gente sai mordendo a nós mesmos, sabe assim? E não perdoa nenhuma falha, e exige demais, e tem uma autocobrança demasiada, sabe assim? Não é leal aos nossos próprios planos, sabe? E era isso que eu estava falando. Eu acho que antes de nós nos abrirmos para espalhar amor pelo mundo, é importante que a gente ilumine o máximo de cantinhos possível da nossa próprio ser para que o amor chegue nesses lugares, entendeu? Só que aí que tá. O pulso lá da onda vem dizer justamente que como é que você faz isso? Você faz isso observando nos outros, entendeu? Aquilo que te incomoda nos outros é o que você precisa iluminar em você, entendeu? Para você poder amar. E aí você vê uma pessoa sendo inconveniente. Vai olhar lá um cantinho dentro de você que mexe com essa parte da inconveniência e dedica amor a isso. E aí você vai, entendeu? E é um processo infinito, como o próprio espelho fala, né? É infinito, né? É isso mesmo. E o, Mas co- e o, este, co- o sim. comando, desculpa, Diz? o comando diz da onda é receptividade, né? O comando é você estar vazio, né? Assim, nós temos estudado muito coisas que diz respeito a isso, mas
O comando é mesmo você estar o máximo de tempo vazio, o máximo de tempo livre de condicionamento, sabe assim, no momento presente, receptivo, preparado para receber as inspirações, sabe? E porque quando você está assim, a sua vida fica mesmo encantada, né? Fica encantada porque você vê tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, a vida te dando oportunidades, a vida te trazendo coisas é, boas e bonitas para trabalhar, sabe, internamente. E assim vai, né? Você vai afinando esse coração no comando, né? Uhum. E como a Bárbara bem disse, o vento está aí o tempo todo na onda, lembrando, né? E esse espírito está o tempo todo soprando, né? Que é essa super consciência que nós temos, né? Ela está o tempo todo ali preparada para te dar a inspiração, sabe? Só que a gente, em vez de esperar a inspiração para dar o próximo passo, a gente já planejou 10 passos na frente, entendeu? Aí que também está muita a questão, sabe? Por que que essa onda ela sucede à onda da Terra? Porque é isso, entendeu? A gente está o tempo todo querendo planejar a navegação toda e aí nem curte, sabe? Nem curte a sincronicidade, entendeu? Porque vem uma inspiração e uma sincronicidade, a gente já está com um plano para mais 10, 20 passos à frente, sabe? Pego É. aqui agora. Hã? Sim. Pego aqui agora. Pois, e agora vamos para os azulinhos. O macaco, a águia e a tormenta. Aí o desafio, a ordem e a manifestação. Quem quer? Até eu vou falar dos azulinhos. Aí, o que é que sai dos azulinhos? Aqui como desafio, os azulinhos, um macaquinho que é magia, que é ilusão. Mas acho que esta parte do cachorro, né, tem muita coisa para dar. Acho que este macaco não é para brincar, não é para encantar, não é para iludir. Talvez o macaco seja para mostrar mais discernimento naquilo que eu estou a criar, naquilo que eu estou a nutrir, não é? Deve ser uma brincadeira, uma magia, mas com mais maturidade, talvez, não sei. É não ser tolo, no fundo é não ser tolinho, para poder crescer, para poder embelezar a minha vida com amor, com a maneira de estar mais leal, mais pura. Eu tenho que lhe pôr um brilho, mas para isso tem que ter discernimento. Só com esse discernimento não é o brincar, só o brincar. É que eu posso ir alcançando os meus sonhos, fazer crescer em mim uma maturidade na brincadeira. Brincar com as situações da vida, brincar com o amor que, no fundo, também está aqui oculto, da lealdade, do amor, do coração, mas com uma certa magia para levar o coração, para nos levar a crescer, não é? Porque só quando nós conseguimos discernir entre aquilo que realmente nos faz crescer e deixamos um bocado a ilusão de parte, é que podemos realmente plantar dentro de nós Uhum. uma maneira de estar, uma maneira de sentir diferente. Portanto, aí temos de ter bastante discernimento. E temos aqui a águia, não é? A águia vai-nos mostrar precisamente isso. É para não cairmos nos opostos, não é? Levarmos
a nossa entrega, o nosso amor, a nossa lealdade, mas com equilíbrio, visando muito bem aquilo que nós queremos nutrir dentro de nós, deixando de encarar a vida como uma brincadeira, como um jogo, não é? E abraçá-la com a magia do ser, do estar, do brilhar, do fazer florescer dentro de mim o amor que o cachorro traz, não é? Mas um amor mais verdadeiro. Por isso temos que chegar aqui à nossa tormenta, e a tormenta faz-nos precisamente autogerar aquilo tudo que contribui para o nosso amor próprio, de nos mantermos centrados, no fundo é centrados, para nos iluminarmos, que está aqui acompanhado pelo sol, e só nós o podemos fazer, indo às nossas partes mais profundas, indo às nossas partes mais escuras, e para nos podermos expressar com mais clareza, com mais verdade. E só quando estão todas essas fases reunidas é que realmente podemos nutrir o amor. Nutrir amor por nós próprios e por tudo aquilo que nos rodeia, pelo prazer, pela vida. É aprendermos a ser leais, a agir com consciência, alimentando o perdão, o amor, a lealdade, tudo, mas essencialmente a partir de nós, a partir do nosso centro, não é? E só assim podemos ajudar e sentirmos bem connosco mesmo. Eu não sei, é uma leitura assim um bocado, mas é isso, aprender a amar-me, aprender-me a respeitar-me sem grandes ilusões, sem grandes mecanismos de engano. Não, é olhar mesmo para dentro de mim, tentar clarear todas aquelas partes escuras que eu tenho e que tenho que superar, tenho que iluminar. Isto é tudo um trabalho que só nós próprios é que fazemos e só nós próprios é que podemos expressá-los, expressar ser verdadeiro, expressar aos outros, expressar perante a vida, deixarmos de ser um bocado infantis e amarmos mesmo com maturidade, com discernimento. E é a minha leitura dos azuis. Um bocado trabalhada, mas é tanta informação, tanta coisa para Obrigada. Olha, respira, respira, respira. porque Relaxa. este macaquinho, que é a magia e a ilusão, mas a magia e a ilusão tem que ser uma magia pura, uma magia e uma ilusão. Esta ilusão não é bem ilusão, é acabar com a ilusão, não é? É ter mais discernimento daquilo, como é que eu posso encarar a vida com leveza, como é que eu posso nutrir em mim, como é que eu consigo desenvolver a capacidade de amar. Que esta onda para mim é terrível, mas é aí que tem que se começar, para poder ver com mais discernimento onde é que até que ponto é que vai o meu amor, até que ponto é que eu me estou a respeitar a mim mesmo e estou a entregar e estou a crescer. E os azulinhos estão cá todos. Uma magia, um macaquinho que brinca, mas um macaquinho que brinca com inteligência. Não é? Ter uma visão mais clara daquilo que eu estou a querer nutrir em mim e aquilo que eu quero fazer florescer. Não é? Por isso tenho que autogerar em mim mesma.
tenho que vir as minhas camadazinhas mais profundas, daquilo, como é que eu tenho estado a agir e em que é que isso me está a fazer crescer, poder realmente amar, saber o que é o amor. É interessante que eu anotei aqui no, nesse selo do macaco justamente a frase brincar com a ilusão da maré. E aí, quando eu escrevi isso, depois eu pensei, a maré como uma pergunta. Amar A, a maré, é o quê? e aí é que tá, entendeu? O trocadilho está justamente nisso, porque brincar com a ilusão da maré é porque o mar ele é ele é a personificação da ilusão, né? A ilusão é a grande maia. E a palavra mar e a palavra mãe vem de maia, vem de ilusão. Então o mar é a grande personificação da ilusão. E por isso que ele está o tempo todo indo e vindo, indo e vindo. Às vezes vem com força, às vezes vem devagar. Às vezes vai com força, às vezes vai devagar. E vem e traz uma onda, te passa por cima. Vem, traz uma onda, só te molha os pés. E volta. Essa é a ilusão. Não tem como acabar com a ilusão. A ilusão, seja muito ou seja pouco, ela sempre vai existir. Ou seja muito clara é, ou muito ilusória, ela sempre vai existir. O que acontece? O macaco é esse convite para brincar com a ilusão da maré. Ou seja, você tá. Vou dar um exemplo prático para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Ontem aconteceu uma situação aqui com um dos meus filhos. E ele me veio com uma situação em que normalmente eu reagiria de uma forma muito. De um jeito específico. E na hora eu tive o discernimento de pensar que aquilo era uma ilusão que estava vindo como a maré, entendeu? Estava vindo uma onda grande para cima de mim e eu precisava perceber que para eu mudar os resultados, eu precisava agir com aquela ilusão de uma forma diferente do que eu agiria normalmente. E aí isso é brincar com a ilusão da maré, entendeu? E aí nessa brincadeira com a ilusão é que reside a verdadeira magia, entendeu? Porque a verdadeira magia é você pegar uma coisa que parece o fim do mundo e simplesmente brincar com aquilo, sabe Mas assim? aí tu também tens de ter discernimento e inteligência para poderes ver o que é que tu Exa podes aproveitar ex- dessa ilusão, dessa magia. Exatamente, você precisa estar em receptividade. Porque se você tiver atulhado de coisas, vamos supor, você passou o dia inteiro vendo notícia de crise financeira, te aparece uma conta atrasada, é o suficiente para você pirar. É? Agora, se você. E daí, cadê o amor, né, do cachorro numa hora é- dessa? Daí ele exata, já se perdeu, né, no caminho. exatamente. E aí Eu vem. acho que é E, isso. e esse cachorro que é o oculto desse macaco lunar, que é o desafio, ele é um cachorro cooperador, ele é o cachorro cristal. Ele coopera com o amor, ou seja, ele está perguntando: é, amar o que é amar? Como é que você coopera com o amor? Você coopera com o amor assim: você pega uma pessoa que vem te chatear e coopera com amor, entendeu? Que é o quê? Brincando com aquela ilusão, porque aquela pessoa é uma ilusão, ela está representando algo que está dentro de você, que se você não for capaz de amar em você, você não vai ser capaz de acabar com aquela ilusão, e aquela chateação vai continuar eternamente na sua vida. Por quê? Porque você não é capaz de brincar com aquilo dentro de você mesmo. Aí que está o jogo do cachorro e do macaco. Porque ao mesmo tempo que o macaco é o oculto do cachorro, ele é o desafio da onda do cachorro. Ou seja, ele empodera, mas ao mesmo tempo ele desafia, Não. que é o que é a ilusão da maré. Você veja, o mar, se você deixar ficar ali de bobeira, ele vai te engolir. Mas E ao para mesmo tempo ele mim, é capaz de te levar a outros lugares. Mas tanto vem que uma aqui, coisa, vem muito, veio muito isso nessa leitura também, a questão do controle. Acho que a Bárbara falou nisso, né? Porque a gente não pode controlar a maré, né? Exatamente. Essa é a ilusão. Você pode ver que ela tá ali, né? Mas você não pode controlar. E o macaco vem para isso, né? Para soltar Exatamente. quer dizer, dissolver, diluir tudo isso que é do cachorro, mas trazer a brincadeira, a leveza, né? Porque eu acho que o amor também tem essa coisa do controle excessivo, né?
E não à toa que mais ali adiante nós vamos ter a integridade da onda na Terra, né? Que é você ser íntegro com justamente com essa navegação, com essa maré que te leva para onde ela tem que te levar, sabe? Assim, e navegar não existe navegar pesado, entendeu? Navegar tem que ser sempre leve, entendeu? Porque não tem como você lutar com o mar, entendeu? Por maior que seja a embarcação, por mais peso que ela esteja carregando, ela tá ao sabor da maré, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é justamente essa a questão. A gente fica numa ilusão muito grande de que a gente tem que estar tudo sob controle. E acho até que o mundo quer nos vender essa situação de que você tem que ter tudo sob controle. Entendeu? Porque Inclusive o amor, né? Como é que você pode controlar isso, Não, né? então, porque a vantagem de você convencer as pessoas de que elas têm que estar no controle é porque só fica descontrolado quem tentou estar no controle. Uhum. Se você não tentar estar no controle, não tem como você ficar descontrolado, entendeu? Uhum. E, e a gente, o nosso interesse não é estar descontrolado, o nosso interesse é estar conectado, é estar receptivo, é estar vivendo em sincronicidades, entendeu? E para isso a gente não precisa estar no controle, a gente só precisa estar em receptividade, em atemporalidade, né? Que é o comando ali da onda, que é o mago. É estar sempre vivendo aquilo que você está vivendo, né? Pronto para ser inspirado pelo Espírito. Olha, eu agora, aqui no humano elétrico, há aqui uma chave interessante que nós iniciamos no humano elétrico a lua cristal, não é? A Na cooperação. lua cristal. O Kim que rege a lua cristal é a própria lua cristal. E então a mensagem que vem, não é? Ela está duplamente regida pela própria lua cristal. A lua veio outra vez e a palavra que está lá no sincronário, lá na agenda, diz universalizar o fluxo. Então, quando a gente fala de universalizar, lá está, é por isso é que eu, se calhar, agora estava a olhar porque eu tinha isto escrito aqui. Quando eu vim a iniciar a leitura, estava muito nesta questão de ver os fluxos nos diferentes sistemas. E isso é universalizar qualquer coisa, não é? Tu, mesmo estas questões do controlo, e isso acontece muito quando nós deixamos de ter uma escala maior das coisas, porque tentamos controlar no micro, no nosso ponto. Mas quando Exatamente. nós abrimos a mente para universalizar algo, não é? Trazer essa consciência maior, ele simplesmente se dissolve. Porque E isso, sim. Diz, diz. isso, não, isso que você está falando tem totalmente a ver com a sequência dos azuis ali, que é justamente Tem, isso. tem. A ordem é a visão elevada, entendeu? Essa visão desprendida e desapegada de controle, porque só assim é que você consegue pôr a sua criatividade, né, na vida, né? Você tem que estar mesmo com essa visão acima dessas questões todas, né? Dessas polaridades, dessas coisas todas. Mas peço desculpa te interromper, Não, mas continua era falando. isso mesmo que eu ia dizer, não é? Tem muito essa questão da forma da perspectiva, porque a águia traz essa o ordenar, não é? Ok, traz-nos esta questão de que ponto é que tu estás a olhar. Por isso é que lá o desafio é a própria serpente, não é? Qual é que é a tua perspectiva sobre determinada coisa, não é? Com que mente é que tu estás a analisar? Há uma mente mais centrada nesse ponto ou é uma mente planetária, universal, percebes? E isso, lá está, quando nós olhamos numa escala maior, o nosso problema deixa de existir. Exatamente. Então nós temos que fazer um zoom, sabem? Sair, aumentar a perspectiva, que é para não ficarmos tão presos ali naquele pontinho, naquilo que dói. E saber que, por exemplo, se você tem uma questão qualquer que te bota medo, te bota
ansiedade e tal, não sei o que que você vê que aconteceu em algum lugar ou que acontece, a tendência é você reduzir o seu campo de foco, né? E olhar para aquilo como se aquilo fosse uma realidade que te pode atingir. Então as pessoas entram em parafuso com a guerra não sei aonde, com não sei o que, não sei o que lá, porque aquilo está relacionado com o medo dela própria. Então, ou seja, a partir daquele momento, ela passa a alimentar que aquilo exista e perdure, sabe assim? Enquanto, na verdade, essa visão elevada, se você olhar amplo e perceber que, tipo assim, não, beleza, tá tendo uma guerra lá, tá. Mas o que que isso muda na minha vida? E aí, e isso não quer dizer falta de compaixão, não quer dizer falta de. É, é simplesmente o fato de perceber que, se você tem alguma coisa para fazer a respeito disso, é não alimentar essa mesma emoção dentro de você, entendeu? É esse fluxo, é permitir esse fluxo, é permitir que isso, através de você, vá embora, sabe? Sim, sim. Mas para isso você precisa olhar desse campo, e é o que é, porque eu estou dizendo isso porque, por exemplo, de talvez 20 anos para cá, existiu um desserviço imenso em relação ao Brasil para os outros mundos, tipo, mostrando em noticiários a violência, não sei o que, não sei o que lá. E aí as pessoas fazem assim, põem o foco naquilo como se, tipo assim, se eu for para o Brasil, eu vou topar com essa realidade. Sendo que é uma coisa que, tipo, acontece em nichos muito peculiares da sociedade, enquanto a gente está falando de um território imenso. É só um exemplo, entendeu? E que se você olhar de forma elevada, você vai ver que, tipo assim, bom, isso aí é uma coisinha, um pontinho no mundo, entendeu? Só que as pessoas fazem, quando as pessoas trazem o foco assim, aquilo passa a fazer parte da vida delas, entendeu? E logo, por consequência, elas estão sujeitas a toparem com uma situação análoga àquela na vida delas. É. Esta, e essa ali a tormenta planetária, não é? Porque ela ainda vai afirmar mais isso, não é? Porque nós manifestamos esse arquétipo do transformador de mundos, não é? A tormenta tem esse arquétipo do transformador de mundos através dessa catalisação do seu próprio mundo, não é? De manter essa energia centrada. Há esta questão da transformação, sim, do mundo. Tu queres algo para além do teu mundo, mas que parte do teu mundo que é tudo o mesmo. Essa é que é a grande ilusão dali daquele macaco, é tudo mesmo. E se tu percebes que tudo és tu, que tudo está ao teu serviço a toda a hora. Exatamente. E é nesse jogo que a gente tem que entrar nessa brincadeira de perceber que isto realmente é um jogo, que nós estamos ao serviço de algo muito maior, que somos agentes de catalisação, de transformação do mundo através do nosso próprio ponto, que é o nosso coração, e que estamos neste processo de transmutar e transformar tudo dentro de nós. Essa sequência de 15 azuis aqui, ela, agora que nós todos pusemos algumas coisas, ficou mais clara, né? Sim, Que é justamente através desse macaco, desse desafio, é você lidar com a ilusão, você perceber o que que da ilusão está te trazendo, sabe assim, através do outro, dos outros, dos ambientes, das circunstâncias, olhar de um prisma elevado para botar ordem naquilo e perceber que, tipo assim, aquela pessoa faz aquilo, mas ela tem os motivos dela, ela tem a vida dela, não sei o quê. Olhar de uma forma mais elevada e mais ampla, e depois, dentro de você mesmo, o único lugar que você é capaz de acabar com uma guerra é dentro de você. Você pode ser o herói que for, você pode ser o Superman, você não vai acabar com uma guerra, então você só vai acabar com a guerra dentro de você mesmo. E aí a manifestação da onda é essa. É lá dentro de você que você é capaz de transformar as coisas. exatamente. No meio Passado, deste presente e puzzle, futuro. no meio do puzzle todo, nós só temos que realmente é tentar perceber e tratar do nosso pequenina pontinho, da nossa pequenina peça, porque tratando da nossa peça já estamos a colaborar com o todo. Com certeza. Não estamos a preencher a nossa parte, a cumprir a nossa parte no puzzle maior que todo que nos Claro. cerca. Com Imagina esse certeza. puzzle, tu precisas das outras peças todas, que elas estão ao Ah, teu e serviço. cada uma tem a sua funçãozinha para criar uma harmonia entre todas. Não é?
E é do coração, é do coração que emana o ojas, que é a substância que cria o nosso aura, que faz com que a gente interfira no campo alheio, entendeu? Ou Uhum. seja, quanto mais você potenciar o seu coração, e isso só tem dois caminhos, ou você potencia ele com luz e com coisas boas, ou você envenena ele. Das duas formas você vai estar contagiando o ambiente, entendeu? Agora você precisa ver se você vai estar contagiando ou se você vai estar contaminando. E aí, nesse sentido, é aquela coisa. Não vai perder, à medida que você vai ganhando consciência e vai estudando essas coisas, e vai percebendo e vai vendo, não tem como desver. Então deixa de ter sentido fazer isso mais ou menos, entendeu? Quanto mais consciência você ganha, menos sentido faz você fazer isso parcialmente. Tipo, às vezes eu vou ser bom, às vezes eu vou ser malzinho. Às vezes eu vou fazer o bem, às vezes eu vou sentir inveja. Às vezes eu vou querer amar alguém, às vezes eu vou querer matar alguém. Deixa de fazer sentido isso, entendeu? Porque você sabe que é a mesma coisa que você subir um degrau e descer um. Subir um e descer um. Você nunca sai do lugar. Eu não falo do mesmo. E acho que também a gente poder entender, saber lidar com as diferenças e com esse todo, né? Porque é muito fácil amar em concordância, né? Quando nós Exatamente. estamos aqui, eu acho que o cachorro, essa onda traz muito essa reflexão para mim, assim, penso isso, porque senão a gente, como lidar, né, com isso? Porque é fácil, olha, aqui nós estamos a falar para nós e que bom, né? Estamos aqui falando a mesma língua, né? Mas e Mas, ô, isso? Natasha, mas é absolutamente sobre isso. É absolutamente, você tem toda a razão. Mas como é que faz isso? É aí que tá. Só tem como você acabar com uma guerra em um lugar. Dentro de você. Sim. Só. Não adianta você bater de frente. O amar ao próximo, o amar o seu inimigo e dar a outra face para bater. Se ele te bater de um lado, dar a outra face. Isso é tudo dentro de você, entendeu? É tudo dentro de você que você tem que fazer, entendeu? E o problema é que muitos, até muitos sábios e muitos eruditos e iniciados e tudo, ficam querendo resolver isso fora, entendeu? Uhum. Eles querem ir convencer os outros, evangelizar os outros, sabe assim? E não é isso, entendeu? Porque se fosse resolver, já estava a guerra do Oriente Médio estava resolvida, já estava tudo resolvido. Se precisasse ir para fora para debater, entendeu? O amar o diferente é você conseguir ver o que desse diferente tem dentro de você, jogá-los nisso e dedicar amor a isso, entendeu? É infalível, entendeu? Pode ter certeza que pode demorar um pouquinho, mas daqui a um tempo, das duas, uma, ou aquilo vai sumir da sua vida, ou você vai ver aquilo completamente transformado, entendeu? E dos dois jeitos resolveu. Mas aqui no meio, mesmo no tom ressonante, temos cá o guerreiro, que é precisamente para questionar, para nos sintonizarmos, não é? Para termos um sentido crítico em qual é o nosso caminho, qual é o nosso propósito no meio desta onda. O guerreiro está ali. Eu já falei bastante, né? Mas eu posso seguir aqui com os amarelos, se por você estiver tudo bem. Segue, segue. É? Hoje estamos-nos a complementar. Sim, sim, tá muito bom. O, esse serviço aqui, o humano elétrico, né? Eu conversei mais cedo com a Bárbara, né, um pouco a respeito de alguns selos, não precisamente da onda, mas nós estávamos fazendo uma reflexão. E esse humano elétrico, o serviço, né? Eu escrevi aqui, servir com sabedoria. E o que que é essa sabedoria em meio ao livre-arbítrio e em meio ao influenciar, né? Eu percebo que essa sabedoria, ela é você ter o livre-arbítrio, mas não necessariamente usá-lo, sabe? Eu posso escolher tudo que eu quiser, mas eu posso também escolher não escolher. Eu posso escolher ficar neutro e receber uma inspiração superior, sabe? O desafio do humano é esse, o desafio do humano é o vento. O desafio do humano é ser capaz de aceitar a inspiração divina, entendeu? Então eu acho que esse humano, ele tem muito de Adão, sabe? Que o livre-arbítrio ele vem na decorrência da história de Adão, né? Até então o ser humano não tinha livre-arbítrio, ele resolve comer da árvore do bem e do mal e passa a ter o livre-arbítrio, né? Ou seja, ele passa
a achar que ele não precisa seguir sempre a inspiração do espírito, que ele é capaz de, pelas próprias escolhas dele, fazer o seu caminho, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Acho que o maior exemplo disso, eu vou falar claramente, porque eu acho que o maior exemplo disso é isso. Nós temos a possibilidade de usar a nossa energia sexual constantemente, se a gente quiser, todos os dias, a gente não tem. É o brinquedo mais legal que a gente ganha na vida é esse, né? Ah, eu posso usar isso a hora que eu quiser, como eu quiser e tal, não sei o quê. Tá, mas por isso você vai usar o tempo todo? Você tá entendendo? E é justamente porque o que foi dado pro Adão junto com o mental, com o livre-arbítrio, é justamente a parte do sexo. É justamente quando separa os sexos que o ser humano recebe essa capacidade do livre-arbítrio. Então, uma coisa está diretamente ligada com a outra. Vou até encostar a janela aqui, senão os vizinhos vão achar que eu sou doido. Essa conversa. Mas é justamente isso. Uma coisa está diretamente conectada com a outra. E se você for além, você vai perceber que muito das escolhas que a gente faz, muito das vezes em que nós estamos preocupados em usar o nosso livre-arbítrio, no fundo, está quase sempre conectada com essa questão. Entendeu? Seja num grau muito claro, ou seja num grau muito subliminar, mas a questão sexual está sempre acompanhando a questão do escolher, do fazer isso e não fazer aquilo, do querer isso e não querer aquilo. Tá entendendo? Até o próprio sentido do paladar, que está ligado com a língua, que é o símbolo ali ligado com esse vento, tem a ver com essa parte. Tá entendendo? Então, eu acho que, enquanto influenciar, é você botar as coisas no fluxo internamente, entendeu? Em vez de ficar escolhendo coisas o tempo todo fora, permite que as coisas fluam internamente, entendeu? Permite que a inspiração flua internamente. Não necessariamente que tem a ver com aquela coisa do controle. A Natasha falou muito bem a cena do controle, e esse humano tem tudo a ver com isso, entendeu? Você servir com o seu livre-arbítrio é você querer estar no controle o tempo todo, é você querer escolher o tempo todo. Né? E ele é guiado pelo guerreiro. O guerreiro já é o contrário. O guerreiro ele fala de inteligência, que é interelegere, né? Interelegere é eleger internamente. Ou seja, você escolher internamente a sua abordagem com a vida não quer dizer você escolher tudo que acontece fora de você. É diferente. Tá entendendo? Você estar no comando das suas próprias escolhas, das suas próprias ações, é diferente de você querer comandar tudo que você interage com os outros. Que é o que os humanos querem fazer o tempo todo. É o tempo todo controle e domínio, porque ele sabe que ele tem o livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho o livre-arbítrio, é aquela coisa do penso, logo existo, né? É você falar assim, não, eu posso pensar e escolher, então eu sou o dominante. E aí o mundo vai no ritmo que vai. Mas será que sabedoria de verdade não é você deixar de escolher quando você pode escolher? Abrir a mão, essa abrir a mão que está aí ao lado. E aí você passa para o guerreiro ressonante, que é o eixo da onda, que é justamente o guerreiro não é à toa que ele é uma oitava acima do humano, né? Na escala dos amarelos, o guerreiro é uma oitava acima do humano, né? Ou seja, esse guerreiro, ele não está preocupado em ficar escolhendo as coisas fora, ele não está preocupado, ele questiona, né? Mas o questionamento também não é uma coisa externa, porque você questionar externamente, por exemplo, se você me fala uma coisa e eu te questiono, isso pode virar uma dúvida. O questionário é muito mais uma coisa interna, tipo, é muito mais uma meditação, entendeu? E meditação, a própria palavra fala, é medita, medita. O meu eu superior medita o que eu tenho que fazer. Ele medita a ação. Não é uma coisa externa. Então você não está questionando os outros. Você está questionando a você mesmo para você ter espaço para que o seu eu superior te dite a ação. Ele medita a ação e aí, com inteligência, ou seja, elegendo internamente, eu ando com intrepidez. Aí eu sou firme nos meus passos. Então, essa firmeza nos passos não quer dizer que você está, tipo, marchando contra as tropas e encarando tudo e todos e
sendo intrepidez é diferente de intransigência. Intransigência é quando os outros te dão conselhos que podem ser bons e você passa por cima. Intrepidez é diferente. Intrepidez você marcha na sua, em silêncio, ninguém sabe para onde você está indo, o que você está fazendo. Mas você está firme. Por quê? Porque você questionou internamente, você inteligeu, né? Você elegeu internamente as suas escolhas, e aí você é capaz de andar com firmeza. E ele é guiado pela arte, né? Ele é guiado pela. Ou seja, por que ele é guiado pela estrela? Porque quando ele medita e quando ele usa a inteligência dele, o que é o sinal de que ele está no caminho certo? É a beleza, é a harmonia, né? Porque você tem um caminho que é bonito e harmônico, e outro caminho que é meio duvidoso, meio esquisito, tem umas coisas assim, meio coisa, qual o caminho que está te mostrando? Claro que o caminho da beleza e da harmonia é o caminho. Nem sempre é fácil, né, de você distinguir, obviamente. Mas quanto mais conectado você tiver, quanto mais você estiver fazendo esse caminho da onda toda, como a gente está falando, lá o mago receptivo, a águia tendo uma visão elevada, mais você vai ser capaz de ver essa beleza e essa harmonia com clareza, que está te convidando a seguir aquele caminho, né? E aí depois ele libera o que é evidente, que nós estamos falando desde o cachorro lá. Ele libera a luz. É luz, né? Ele libera luz, ele libera percentual de luz, né? Porque luz, nós somos luz. Só que nós podemos estar brilhando só tipo 15% da nossa luz. E ele, quanto mais você faz esse caminho consciente, mais amor você dedica à jornada, mais percentual de luz você tem para liberar para você, para o mundo, mais o seu fogo arde nas pessoas e contagia as pessoas. E isso é vida, né? Isso é vida. Vida é isso. Vida é você entrar em contato com coisas que te inspiram e sair inspirado e inspirar outra pessoa. E aí vai, assim vai, né? É isso aí. Hum. É muito interessante. Eu estava aqui para complementar essa leitura que tu trouxeste, apanhando ali desse humano, né? Sabendo que a gente está nesta questão da onda do coração, que são tudo, sei lá, o amor é a energia mais elevada de todas, não é? É o que há, é só o que existe. Mas nós, nesta forma humana, pegando naquela questão das tentações, como tu falaste, e eu depois olhei ali para o selo do vento com a sua língua, não é? Então, o humano é muito movido por essa questão dos desejos, não é? Através dos seus órgãos dos sentidos. Então, nós temos o paladar, não é? Que nos convida sempre a comer coisas, o olfato, que já são sentidos mais puros, com o cheiro. O tato também são as questões mais corporais que nos convidam também. São o paladar, o tato e havia outro. O paladar e o tato, eles criam vícios, dependências. Enquanto que existem os outros órgãos sensoriais, como a visão, ver coisas belas, o escutar a música, são coisas que aumentam as qualidades positivas em nós, que nos fazem evoluir, estimulam e não criam vício. E nesta qualidade, como humanos, nós sabermos aquilo que realmente estamos a alimentar dentro de nós, não é? Através dos nossos órgãos dos sentidos, não é? Porque nós estamos nesta forma limitada, porque imaginem, o amor é uma forma ilimitada, mas nós estamos num corpo humano, não é? Numa unidade, embora a gente seja também parte deste grande amor universal, nós herdámos e estamos agora numa forma corpórea de humanos. Então, o nosso corpo, ele tem toda esta questão dos órgãos dos sentidos e aquilo que nos alimenta, aquilo que vai estar ao nosso serviço. Então, isso temos que alimentar os sentidos das virtudes que conseguimos atingir através do, da audição,
do olfato e da visão, para sabermos quais são os nossos valores, não é? Desta questão do guerreiro. Ele questiona, não é? Tudo aquilo que nos deixa na ignorância, tudo aquilo que alimentamos que é impuro e que nos deixa limitados nesta nossa forma, que não nos deixa expandir para um amor maior, percebem? Que nos limita. Então, quando nós nos sintonizamos com esses valores, com aquilo que estamos a querer cultivar nessa jornada, como o Iker dizia, de questionar tudo, então nós depois, quando estamos nessa pureza, nesta forma de um humano elevado, não é? Um humano de luz, esse nosso ser crístico, o Adam, Cadmon, essa forma primordial humana, nós irradiamos a luz, iluminamos, que era o que o Iker estava a dizer, tudo à nossa volta e transformamos também o nosso mundo. Liberamos essa transformação através da nossa transformação, mas para isso nós, este vento, eu olhei muito, não é? Para esta questão daquilo que nós estamos a alimentar-nos, não é? Porque estamos a ouvir coisas, não é? Sim, coisas divinas do espírito, mas muitas vezes é como se nós tivéssemos aquela questão dos dois cães em dualidade cá dentro, não é? Um que queremos alimentar e outro que queremos que passe fome, não é? O cão bom e o cão mau. Nós temos sempre esta polaridade cá dentro de nós. Então, o que é que nós estamos a alimentar? A escolher muito bem, de acordo com os nossos órgãos de sentidos, na nossa forma humana, tudo aquilo que estamos a trazer para dentro, nesse influxo, não é? Porque tem esta questão da água aqui, da lua espectral. Qual é o fluxo, com que é que nós nos estamos a nutrir e a desenvolver? Tudo É, isso impacta neste humano, não é? O que é que está a alimentar o nosso caráter? É sempre, sim, há esta troca de dentro para fora, percebem? mas aí, mas aí nisso que você está falando, entra o que a Natasha questionou em Sim, relação ao que é fácil amar a quem nos ama, né? Porque você falou do cão que a gente quer alimentar e do cão que a gente quer. E aí que está o percentual de luz. O percentual de luz está. Você nunca vai encher 100% do seu percentual de luz alimentando só o cão bom. Só o cão branco, né, no caso, porque nessa carta, né, da Lua, do arcano da Lua, é um cão branco e um cão negro, né, representando esses dois lados. Você nunca vai encher o percentual 100% de luz alimentando só o cão bom, entendeu? Você tem que alimentar o outro. E o problema é justamente esse. A gente quer só alimentar esse. Então, o nosso percentual, a partida, na vida de luz, já está só 50%. E aí a gente não consegue nem amar as nossas qualidades próprias. Se a gente não conseguir amar nem as nossas qualidades, a gente está menos de 50%, porque a gente já está renegando os dogmas todos, né? E a maneira com que a sociedade nos cria e nos conduz já faz com que os 50% da sombra sejam renegados à partida, você não pode nem olhar para eles, e os 50% de luz, você é podado. Aí, ou seja, você está ali limitado àquele pouquinho de amor que, ou seja, a sua luz, ela é equivalente a esse pouquinho de amor que você é capaz de nutrir pelas suas qualidades, que as que você reconhece e as que não veio alguém e jogou um balde de água fria quando você era criança. Tá entendendo? Então, o ser humano que vive uma vida de uma família comum, vamos dizer assim, pouco estruturada, né, para falar mais ou menos, ele já tá partindo de crescer e virar um adulto com um percentual de luz para ir de 25% quando muito, por causa desse amor próprio, entendeu? Que engloba alimentar a sua parte de luz e a sua parte, os dois cães, entendeu? É dedicar amor aos dois. Mas aí como é que você faz isso? Como é que você alimenta o cão preto? Como é que você alimenta esse cão? Você só alimenta ele vendo nos outros aquilo que em você é sombra e amando aquilo em você. Só assim que você tem como alimentar, entendeu? Não tem como você alimentar sem os outros, sem a relação com os outros, entendeu? E aí tem o serviço do humano é justamente isso. O humano, ele é um ser interativo por natureza, né? Ele é interativo por natureza.
ele tem que curar, ele tem que conhecer para curar, né? Ele tem essa mão, né? A mão tem a ver com toque, né? O que você está falando tem a ver com tato, e o tato tem a ver com sinergia, tem a ver com contato, né? Tem a ver com interação, tem a ver com tudo isso. E esse humano elétrico, ele é oculto da lua espectral, né? Ou seja, ele fala, o poder oculto dele é a liberação do fluxo mesmo, né? Mais uma vez, é tipo assim, libera esse controle, né? Libera o ter que escolher só porque você pode escolher o tempo todo. E a lua tá duplicada aqui, né? Porque ela tá em cima do caminhante ali também. Você falou da lua duplicada na lua que vai virar nesse Kim, e ela tá duplicada aqui também. Mas só vou aqui só abrir um parênteses antes da gente partir para os vermelhos, que tem uma coisa interessante aqui, uma sincronicidade. Eu já reparei isso há muito tempo, porque esse macaco lunar é o oculto do Kim da minha irmã, né? Então, tem aqui uma coisa interessante que a Natasha com certeza vai entender, mas eu vou explicar para vocês. Que o Kim do macaco lunar, que é o desafio da ilusão do macaco e tudo, é o Kim 171. E 171 é um número no Brasil que significa a pessoa que é enganadora, né? É um artigo da lei mesmo, né? É o artigo 171 da lei, do Código Penal, que é estelionato, que é o estelionatário é a pessoa que engana os outros para se dar bem, né? Pessoa que falsifica documento, pessoa que falsifica as coisas para. Olha que interessante, que sincronicidade interessante. O macaco lunar é 171. É esse Código Penal do estelionatário. Uma viagem, né? É. Mas pronto, eu acho que aqui, falando dessa questão, ele entra no caminhante do céu, que faz mesmo essa questão da vigilância dos sentidos, e acho que tem muito a ver com esta questão que estávamos a falar, não é? Dos sentidos que nós alimentamos, não é? Vigilância dos sentidos, vigilância dos espaços internos e externos, sempre em vigilância, sempre pronto para trilhar novos caminhos, não é? Escolher novas formas de conduta também. Tem este. Para Ó, quê? Para. pera, vou Diz. só pedir assim. Aí é que tá. Ah, Não necessariamente escolher, entendeu? É perceber que os espaços que você ocupa uhum. e eles estão dizendo para você o que que é que está lá para ser trabalhado, entendeu? Ah, sim, sim. Você tá sem, a vigilância é para você perceber justamente que o espaço está te mostrando o tempo todo Sim, sim. que, que tipo assim que não adianta você querer escolher outra coisa se você não mudar isso dentro, entendeu? Se você não dentro do coração não fizer esse trabalho, sabe? Uhum. O espaço está a dar a forma aqui, Pois é. nesta onda do cão. É no espaço que nós encontramos aquilo que temos que amar e acolher. O caminhante está depois do humano porque você passa muito tempo escolhendo se você vai ser um santo, se você vai ser sei lá, uma coisa ou outra, se você vai ser muito bom, ou se você vai ser muito malzinho, não sei o quê, enquanto o espaço está ali o tempo todo te mostrando, sabe? Assim, não adianta você querer ser um cidadão do céu na terra se você não é, entendeu? O seu espaço vai te mostrar. O seu espaço, as pessoas que interagem no seu espaço, vai te mostrar o que que é, o que que não é, entendeu? Pois é. Mas pode continuar, vai. Continue nos É? vermelhinhos. Eu estava a tentar analisar um bocadinho mais este caminhante porque ele é o meu oculto, então Ah, pois é. É verdade. estava aqui a olhar para ele, o que é que ele me está a querer dizer? Mas sim, pronto, então é nessa vigilância desse espaço que comunica contigo sobre aquilo que nós acolhemos para purificar, para trazer para o coração, vem esta terra dar essa questão através da navegação, da sincronicidade. Que tá aí, está a integridade, está nessas sincronicidades, não é? Depois, nesse espaço, tu vais percebendo realmente aquilo.
ou estás vigilante, vão surgir as sincronicidades. Mas para isso tens de estar vigilante. E a sincronicidade tem esse análogo da comunicação através do espírito que vai estar a comunicar através dessa sincronicidade. E tu vais navegando, vais ajustando a rota, porque o caminhante tem essa questão do caminho, não é? Da vigilância do caminho, e a Terra fala da rota, sempre no fluxo, então é sempre em movimento, em todos os espaços. Olha, eu vou à casa de banho rapidinho. Vai, Licença. sim. E depois nós cooperamos nessa questão de nutrir com o ser. Nutrir o ser e aquilo que está a ser refletido, que é o nosso próprio ser. Refletido no todo, em todos esses espaços que ocupamos. E por isso é que esta onda está muito bem encaixada nesta lua cristal, porque fala disso mesmo, de universalizar. Então tudo vai falar como se fosse um espelho. Vai estar refletido em tudo, em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os caminhos, nós vamos ter o mesmo reflexo, o mesmo fluxo de informação, sempre para retornarmos a esse amor, a integrar tudo, 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 porque tudo é nosso, integrar tudo nesse amor maior. Nós estamos mesmo ao serviço desse amor maior, de fazer com que tudo retorne a esse coração único. Nesse caminho, nessa vigilância, nessa rota das sincronicidades, nós cooperamos e acedemos ali à memória primordial do dragão, que coopera com isto tudo. A memória primordial é a primeira memória, que é a raiz de tudo. Então nós vamos a essa raiz, vamos até lá para trazer esse amor, a essa parte, a essa memória primordial. É sempre neste fluxo, sempre para tentar ir mais fundo, porque ele tem esta questão da caverna, este dragão está bem lá no fundo, bem na, na escuridão, bem escondidinho. É essa a memória primordial desse ser. Quando a gente olha do Tzolk'in, não é? É o primeiro, é o Kim 1, que é essa memória, aquilo que trazemos e do qual depois vamos retornar ao Sol, do dragão para o Sol. E, e essa, você colocou muito bem essa coisa da caverna, porque se você notar, você vai lá ver o desafio, quando você está desafiado lá por aquele macaco de lidar com as ilusões, ele está guiado por quem? Pela noite, que é aquele é um mistério, é onde está guardada a chave da abundância, onde está guardada lá os sonhos, a intuição. Aí você vai para esse caminhante que está falando justamente sobre, olha o seu espaço está mostrando, ele está desafiado por quem? Está desafiado de novo por essa noite que está ali. Aí depois você vai lá no guerreiro, na hora que o guerreiro começa a andar, ele está sendo auxiliado por quê? Porque ele tomou a iniciativa de ir adiante, ele está sendo auxiliado por essa noite, justamente para chegar lá em cima e cooperar com esse dragão, porque o dragão é a personificação do que está mais fundo mesmo, entendeu? É justamente aquilo que está mais no fundo que essa onda está pedindo para você, sabe, Sim, vir trazendo, sabe? É tudo sobre trabalhar isso, essa onda trabalha o que está no fundo, sabe? Vem trazendo, porque aí você. Acho que a maior maneira da gente cooperar é isso, é chegar no começo, né? O dragão é o começo, né? é isso. É no começo, na raiz, no início, nessa memória primordial, nessa primeira memória. É interessante que
você falou da rota, né, da Terra. A Terra está aqui no, na integridade da onda, e a rota é, rota e roda, né, são palavras parecidas, né? O cachorro é o selo número 10, o arcano número 10 é a roda da fortuna, né? Que fala justamente de quando você fica preso nisso, né? Naquilo que a gente estava falando. Você fica preso naquilo ali, tipo, sobe um degrau, sobe um degrau, desce um degrau. E fica a vida toda nisso, né? Ou seja, fica navegando em círculos, porque você está o tempo todo querendo controlar os acontecimentos. Você está o tempo todo querendo. E o controle faz com que você repudie tudo que te ameaça e queira abraçar tudo que te é agradável. Uhum. E aí a gente vai cair nessa leitura todinha de novo, da questão do humano, tudo isso, enquanto você liberar essa navegação, né? Navegar sem precisar estar. E você veja que quando você vê na cultura védica simbolizada a roda de Samsara, ela é muito parecida com o leme de um barco, né? É, O leme de um barco é muito parecido com o que eles botam como símbolo da roda de Samsara, né? É justamente estar no controle o tempo todo da navegação, né? Querendo controlar a maré, né? ixi, esta onda é muito profunda. Pois é. Não há nada mais profundo do que o coração, né? É verdade. É o primeiro órgão a ser formado, né? É, É dali que tudo parte, né? é o grande portal. Eu acho que hoje já fomos bem fundo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tô bem, gente. Eu acho que essa onda e essa interpretação toda é para voltar a rever, Bárbara. Mais Sim. uma vez amanhã de novo, porque tem muitas pontuações aí importantes para refletir e retomar. Então, só peço que você suba isso. Está bem, Eu, está bem. eu não costumo nunca a rever a onda, mas hoje a leitura eu acho que tem muito importante, assim. Vocês falaram coisas muito importantes. Obrigada. Ah, gratidão. Nós todos colocamos. É muito bom, Sim. esse trabalho é fantástico, né? Muito bom mesmo. Bom. É importante purificar e esvaziar para que quando a gente fale, a gente consiga falar o que tem que ser dito, sabe? Senão, Sim. Uhum. mas é muito, muito bom. Hum, Gratidão. Gratidão. Vamos lá que eu Olha, também tenho que orientar aqui as coisas. vamos entregar e vamos encerrar aqui o nosso encontro no coração, sempre. Estou encerrando, amor. Desconectar com o coração. Vamos agradecer este encontro, toda a informação que foi canalizada, que foi partilhada, toda a comunicação divina, todo este talento que nos preenche. E com muito amor, muita gratidão, vamos entregar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pensado, sentido, canalizado ao coração e à mente da Terra, para que esteja disponível para todos os seres que necessitem ou que estejam à procura desta informação para a sua evolução de vida aqui na Terra, aqui e agora. E encerramos com a saudação Maia. Ayum Hunapko Eva Maia Emaho. Ayum Hunapko Eva Maia Emaho. Ayum Hunapko Eva Maia Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Aho.
Gratidão, gratidão, gratidão. Om, om, Yamaha. Gratidão, uma boa noite, uma boa onda, tá? Onda. Valeu. Tá. Gratidão. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau.